Olá, meu nome é Cristiano Icari, sou um dos fundadores da Iungo. A Iungo é uma operadora de telefonia fixa que atende todo o território nacional com serviço de PBX em nuvem, principalmente o setor contábil. E eu estou aqui disponível para falar sobre o quê? O impacto da comunicação e da digitalização nos negócios. O BeHub Academy é um lugar onde você deve salvar todos os conteúdos para poder enfrentar o futuro da contabilidade. Estou hoje aqui para falar sobre o impacto da digitalização na comunicação. Por que esse tema é tão importante? Será que estamos conectados de verdade? Será que conectividade é igual a conexão? Qual o impacto que isso pode ter no seu negócio contábil? Tecnologia segue como sendo o pilar dos negócios, mas e a comunicação? Onde você encaixa a comunicação no seu negócio? O tema de hoje segue sendo muito importante, principalmente no mundo onde estamos mergulhados nas automações dos robôs, imersos na tecnologia, chegando no momento onde fica a dualidade desse caminho. Sigo só para a tecnologia? Invisto só nos humanos? Como é que eu equilibro esses temas? É um pouco do que eu vou falar nesse conteúdo. É impossível falar do impacto da digitalização na comunicação sem entender os números da conectividade no Brasil. E é importante ficar com essa frase na cabeça. Conexão é igual conectividade? Eu acho que não. Na minha opinião, nós vivemos um mundo onde o tempo inteiro estamos altamente disponíveis na internet, mas nem sempre no agora, na situação ou conectado ao tema que nos chamou a atenção. Quando a gente começa a falar dos números da conectividade no Brasil, o Brasil é um dos países onde nós passamos 9 horas conectados por dia e mais de 3 horas conectados nas redes sociais. Eu costumo brincar, todas as vezes que me falam, olha, eu não tenho tempo, Cristiano, eu não consigo fazer nenhuma tarefa, normalmente eu volto nessa estatística do ePortal ou do We Are Social. Será que nós não temos tempo ou estamos sendo interrompidos o tempo inteiro? É um primeiro ponto para você entender se a comunicação tem impacto com a digitalização. A sensação de estar o tempo inteiro disponível com um device nos mandando notificações o tempo inteiro nos faz ter a falsa ilusão que estamos altamente conectados, altamente plugados às pessoas, conectados nos grupos de WhatsApp, nos e-mails, nas redes sociais, mas será que isso nos faz mais socialmente incluídos? Será que isso nos faz altamente presentes? Todos os números que falam sobre saúde mental colocam o ser humano como vivendo o tempo de mais isolamento dos últimos anos. Será que a tecnologia cumpre o papel de nos fazer incluídos na sociedade, de nos fazer mais presentes nas comunicações, de nos fazer mais presentes nas situações onde nós estamos? Todos os livros, todos os blogs, todas as redes sociais começam a falar sobre a solidão e o fenômeno que acontece hoje em dia. 1 entre 4 pessoas se sentem mais isolados antes de estarem mergulhados nesse mundo onde a tecnologia está altamente presente e altamente disponível nos nossos bolsos. Um dos livros que acabou sendo fonte das minhas pesquisas é da pesquisadora Sherry Turkle, que trabalha junto ao MIT, ela é socióloga e há anos estuda a relação dos seres humanos com as telas, ou seja, a vida dos seres humanos através das telas. E segundo a pesquisadora, nunca estivemos tão isolados, tão distantes e tão desconectados com tanta conectividade disponível. Sempre disponível, mas nunca presente. Tem pelo menos 2 anos que mesmo na minha cadeira de ser um líder de uma empresa de tecnologia ou uma pessoa que tem formação em tecnologia, que eu venho enviesando meu olhar muito mais para o comportamento humano do que para a tecnologia. E aí eu paro e penso, e muitas vezes dentro da minha própria empresa eu falo, será que hoje eu tenho que disputar a atenção com as grandes Big Techs ou se eu tenho que fazer com que a cultura da empresa esteja voltada para o que o nosso negócio faz?
E quando eu falo isso de uma maneira embaralhada, as pessoas acabam não entendendo. Passamos 8 horas do nosso dia disputando atenção com algo que tem muito mais atração do que a própria atividade do profissional. Hoje, uma empresa precisa ser um local de educação, um local onde conecte as pessoas, um local onde a cultura consiga propagar uma vontade, uma atração dos colaboradores para estarem conectados com o propósito do negócio. É muito difícil concorrer com as telas e ser alguém atraente num mundo onde somos atraídos pelo algoritmo ou somos impulsionados para distrair nossa atenção é um dos principais desafios de qualquer negócio. No passado, nós chegávamos no nosso escritório, ficávamos 8 horas concentrados na nossa atividade. Hoje, um empreendedor tem que ter uma cultura, um negócio que seja mais atraente do que as telas que estão altamente disponíveis nos colaboradores dentro do horário comercial. A partir do momento que o telefone está na sua mesa, sua atenção já está dividida. Não tem como você estar numa conversa 100% presente com um device na mesa, onde muitas vezes ele nem tocou e você não se sentir atraído para isso. Só o fato dele estar na sua mesa, você já tem a sua atenção dividida. Muitas vezes eu me peguei em palestras ou até em conversas, batendo a mão no meu bolso, procurando se o meu celular tinha vibrado ou não. Tem até nome isso, chama-se Síndrome da Vibração Fantasma. A gente está tão reconfigurado nesse ambiente de imersão na tecnologia que muitas vezes a gente bate a mão no bolso para ver se algo possivelmente aconteceu ou não. E é assim que a gente fragmenta a nossa atenção. E nesse mundo mergulhado na tecnologia, como é que a gente tem foco? Como é que a gente fica imerso? Como é que a gente tem profundidade nos assuntos? O imediatismo, ele não tem um impacto só na sociedade ou no ser fora do ambiente de trabalho. Muitas vezes, eu falo isso tem muitos anos e no passado muitas pessoas não me entenderam. O ser humano é um só. E a gente, fora do ambiente de trabalho, junto da nossa família ou no ambiente de trabalho, nós replicamos o nosso ser, a nossa cultura e o nosso modo de viver. Acontece que a gente tem um mecanismo disponível hoje, 100% do tempo conosco, em muitos momentos até dormindo, Muitas pessoas usam anel inteligentes para monitorar a atividade de sono. Então não existe mais um ser offline ou online. Nós vivemos realmente a vida phygital. Só que essa vida phygital, nas 8 horas onde o empreendedor contrata as horas de trabalho, a gente tem compartilhado nossa atenção com outras coisas. Como é que se resolve isso? Num ambiente onde a gente tem mais competitividade, mais necessidade de desempenho e que a tecnologia não vai ter mais volta. Ela vai estar cada vez mais disponível e presente na vida dos cidadãos. Tudo isso tem um pano de fundo. O pano de fundo de tudo isso chama-se cultura assíncrona. Os números nos revelam a cultura assíncrona. 86% das empresas já operam num modelo de jornada híbrida. Quando a gente olha separadamente a quantidade de colaboradores, 55% dos colaboradores hoje no Brasil já operam num modelo de ou jornada híbrida ou jornada 100% remota. Essa já é uma realidade e nós temos que conviver com esse modelo de jornada assíncrona. Qual que é o meu ponto de discussão para os empreendedores do setor contábil ou de qualquer atividade? Será que a jornada assíncrona faz as pessoas trabalharem no seu tempo ou no tempo dos negócios? A cultura assíncrona tem 4 grandes pilares que levaram essa reconfiguração dos seres humanos a viverem de uma maneira onde elas operam no seu tempo e não no tempo dos negócios. A primeira, a digitalização dos negócios. Segundo, a pandemia, a Covid em 2020. Terceira, o modelo de jornada remota. Nós temos hoje 46% de pessoas trabalhando presencialmente, 54% das pessoas trabalhando em jornadas híbridas ou jornadas 100% remotas. Nós temos depois uma vida baseada na comunicação através das redes sociais, onde nós nos comunicamos muito com muitas pessoas, mas pouco estamos presentes. E nós temos o astro principal dessa história, que é o WhatsApp,
que consolidou um modelo onde a comunicação é feita sempre por mensagem ou sempre no seu tempo. Esse, sinceramente, é o principal causador do impacto da digitalização na comunicação e também com reflexo nos negócios. Eu não nego o WhatsApp. O WhatsApp é um dos principais canais de comunicação no Brasil e, recentemente, o WhatsApp bateu 3 bilhões de usuários no mundo. Se o WhatsApp fosse um país, ele seria o maior país do mundo. E tem razões para o WhatsApp ter esse sucesso, não só no Brasil, como no mundo. O Brasil só perde para a Índia em usuários desse canal de comunicação. Um dos pilares do WhatsApp ter esse sucesso é a possibilidade dele ser prático, ele ser rápido, ser instantâneo, imediatista, que causa consequências por conta desse imediatismo. Só que, quando a gente olha na comunicação, nós temos outras questões que tornam o WhatsApp tão interessante assim para as pessoas. Falar através de um canal de mensagens nos faz poder editar as nossas conversas. E nem sempre a edição pode nos trazer benefícios. E aí o ponto que é o impacto da digitalização na comunicação. Nem sempre editar a conversa pode ser algo interessante dependendo do assunto. Muitos assuntos requerem espontaneidade. Muitos assuntos requerem conexão emocional. Muitos assuntos requerem tom de voz e não necessariamente você encontra essa possibilidade dentro do WhatsApp. Uma segunda questão é que você pode filtrar quem você é. Então, muitas vezes, e até em alguns eventos que eu participei recentemente e também no ano passado, encontrei pessoas que se portavam de uma maneira nas redes sociais ou até através de mensagens, que quando eu as encontrei presencialmente, elas se portavam de uma outra maneira. Então, nem sempre configurar ou editar o seu avatar digital ou configurar a forma como você se coloca digitalmente pode trazer benefícios. E o terceiro, que muitas vezes as pessoas desconversam, mas é uma realidade, o WhatsApp acaba criando uma barreira digital, né? Então, para assuntos simples, assuntos menos complexos, o WhatsApp vai te resolver muitas situações, inclusive quando você faz uso da tecnologia para automações, autoatendimento e poder usar o WhatsApp como ferramenta de acelerar o acesso às informações. Mas quando a conversa é profunda e precisa de tom de voz, é muito importante que você esteja presente. E você não vai encontrar nesse canal de comunicação tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você pode. Só que nessa história de uma vida reconfigurada para uma atividade assíncrona, de distanciamento, muitas pessoas se escondem através desse canal, né? Muitas vezes o contexto te pede uma conexão em tempo real e você está condicionado a sempre falar através de mensagens, o que nem sempre vai te conectar emocionalmente com o seu ouvinte, nem sempre vai fazer, por exemplo, num escritório de contabilidade, você reter a carteira de clientes, nem sempre você vai entender o tom de voz com quem você fala e melhorar a qualidade e a saúde da sua carteira de clientes e até, possivelmente, a profundidade que pode trazer expansão de negócio e de receitas. Um dos pontos que condicionam os seres humanos a caírem num canal assíncrono ou numa vida através de mensagens e com o distanciamento da comunicação é a ilusão da produtividade. Tem grandes estudos, tem um estudo muito interessante de Stanford dizendo que os seres humanos, quando compartilham tarefas, eles perdem 40% da sua capacidade de aprofundamento na tarefa que ele está fazendo. E um dos vilões hoje da vida moderna são as notificações batendo o tempo inteiro no nosso celular ou no nosso computador. Tem um estudo americano dizendo que um trabalhador médio não consegue ficar 3 minutos conectados numa própria tarefa. Esse estudo, inclusive, é compartilhado no livro Foco Roubado, do Johann Hari, um livro muito legal de se conhecer, um livro muito interessante de se ler, que o problema não é só o tempo de 3 minutos que nós ficamos antes de ser interrompido. Ele diz que tem uma questão secundária. O retorno à concentração primária de quando você desviou da tarefa pode levar até 23 minutos para você voltar ao seu estado de atenção. Então, as notificações ela não têm só impacto na comunicação entre as pessoas, ela tem um impacto também na fragmentação da nossa atenção, que pode também nos condicionar
há uma questão de não prestar mais atenção, não estar presente nas conversas, e todas as vezes que você está não presente nas conversas, você perde a capacidade de aprofundamento, você perde a capacidade de criar novas possibilidades, você perde a capacidade de criatividade e, consequentemente, isso impacta o resultado dos seus negócios, principalmente na expansão de receitas. A aceleração da tecnologia nos últimos anos trouxe questões bem interessantes. A tecnologia ela não só acelera, a tecnologia, ela, com a sua aceleração, ela faz com que ela seja democratizada, ela seja altamente disponível a qualquer perfil de negócio. Hoje, uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, praticamente tem acesso à mesma tecnologia com mais ou menos o mesmo preço, ao mesmo acesso. Quando a tecnologia fica altamente disponível e democratizada, o diferencial acaba mudando de lugar. E o que eu vi nos últimos anos, com essa aceleração da tecnologia, as pessoas colocaram muita expectativa na tecnologia e poucas nos seres humanos. Só que nós estamos chegando num momento onde a tecnologia vem dominando processos repetitivos, processos de análise de grandes massas de dados, processos que possam escalar o seu negócio e onde o ser humano fica nesse momento onde ele vai ter tempo disponível com a tecnologia ocupando o seu papel. Onde fica o ser humano? Que ficou jogado de lado nos últimos anos com a aposta 100% na tecnologia. Hoje, atendimento, relações humanas, excelente comunicação é diferencial para qualquer tipo de negócio. Um dos pontos muito importantes que eu trouxe nos últimos anos foi ter um pouco mais de atenção ao comportamento humano. E com isso eu fui um dia dentro da Yungo, fui olhar os chamados que nós recebemos todos os dias no nosso saque. 35%, isso mesmo, se espantem, 35% dos chamados que nós recebemos da Yungo são chamados com causa genérica dizendo o serviço da Yungo está fora do ar. E todas as vezes que nosso técnico entra em contato e vai lá tentar dar a manutenção, ele observa o seguinte: o próprio colaborador do escritório de contabilidade ou de qualquer tipo de negócio tem colocado o seu telefone com a tecla não perturbe. Ou seja, esse comportamento de não atendimento de ligações telefônicas fora do ambiente corporativo é espelhado nas empresas. Só que é o seguinte, quando você não atende seu cliente, quando você tem um cliente mensalista, quando você não se coloca disponível, sua retenção cai, a possibilidade de aumento de receitas cai e o seu negócio também tende a não prosperar. Seu NPS cai, seu nível de satisfação cai, seu CSAT cai. Então entenda, mesmo empresas que têm alta tecnologia, o olhar dos seres humanos, o olhar no comportamento é muito mais importante do que o olhar na tecnologia. Um segundo caso bem interessante, em 2023, nós tínhamos na Yungo, e a Yungo como escritório de contabilidade também tem clientes mensalistas, também tem clientes recorrentes. 28% das receitas que nós geramos no ano de 2023 foram oriundas do nosso departamento de sucesso do cliente. E você, contador, que ainda não tem um departamento de sucesso do cliente, é importante que você construa um departamento que mantenha proximidade, conexão e frequência com a sua carteira de clientes. Mas só isso não basta. Em 2024, nós tomamos uma decisão de fazer uma pequena experiência. Nos primeiros meses do ano, nós mudamos um pouco a dinâmica dos contatos. Nós temos muitas ferramentas de automação dentro da empresa. Nós temos ferramentas de automação de marketing, nós temos ferramentas de automação até de envio de mensagem no WhatsApp, mas nós decidimos fazer diferente. Nós inserimos 3 pilares da comunicação em tempo real na esteira de sucesso do cliente. E para quem não sabe o que é comunicação em tempo real, vou dar 3 exemplos. Tem 3 formas de você se comunicar em tempo real. Através de encontros e reuniões presenciais. Você pode ter as videoconferências ou videochamadas, também uma comunicação em tempo real, tem 2 vias na conversa. E a terceira e última, o velho e famoso telefone. Telefone até... Parafraseando um amigo, eu não sou contador, mas sou um contador de histórias. O telefone é uma invenção de 1876 e ele não está presente na nossa vida porque nós gostamos da tecnologia. O telefone está presente nas nossas vidas porque nós temos, independente da tecnologia existente, a necessidade de falar.
Então, o terceiro pilar que nós colocamos na nossa esteira de sucesso do cliente foi as ligações telefônicas dentro de uma jornada e com uma frequência constante. Expansions. De 2023 para 2024, nós saltamos de 28% de receitas oriundas do departamento de sucesso para 42% de receitas oriundas do departamento de sucesso, colocando o quê? Estratégia, tecnologia? Não. Apenas colocando a voz como ferramenta de humanização no contato com a nossa carteira de clientes. E aqui vamos caminhando para pouco do final do nosso conteúdo e eu posso dizer o seguinte: qual a importância da voz na sua operação? Se você é uma empresa de contabilidade e tem clientes recorrentes, clientes mensalistas, humanização vale mais do que tecnologia. Humanização reduz mal-entendidos. Humanização melhora a conexão emocional com o seu cliente. E tem um ponto muito importante, né? Eu não nego a tecnologia, eu não nego as mensagens, mas quando você manda mensagem, o tom de voz está em quem lê. Quando você fala, o tom de voz está em você, no que você fala. Isso é um ponto importante na relação entre falar por mensagens ou teclar por mensagens, né? Ou falar através da sua voz. Proximidade, frequência, mapear a sua jornada, saber quando você tem temas recorrentes que não são resolvidos por tecnologia ou por automações, insira o ser humano. Aí está a importância da voz. Negócios que fazem negócios com outras empresas, atividades B2B, com clientes mensalistas, por mais que seu cliente tenta defender que tem você como prestador de serviço por conta de razões racionais, saiba que as pessoas decidem pela emoção. Ele sempre vai defender pela razão, mas no final, quanto mais você trouxer ou levar conexões emocionais na relação com a sua carteira de clientes, você aumenta a retenção, aumenta a NPS e expande seus negócios. Meu conteúdo bateu muito na importância da voz, até porque é algo que eu acredito. Muitas vezes as pessoas até brincam: nossa, Cristiano, será que você você enviesa o que você fala? No começo eu até pensei que, por ser dono de uma operadora de telefonia fixa, estivesse enviesando o meu discurso, mas eu tenho sentido um pêndulo, né? Quanto mais a tecnologia avança, e agora parece que ela avança numa velocidade que nós nem temos a capacidade de acompanhá-la, mais esse pêndulo volta na importância da humanização dos negócios. Todos os eventos que eu tive no ano passado e nesse ano, por incrível que pareça, as pessoas foram doutrinadas nos últimos anos a achar que a tecnologia seria o resolvedor, principalmente os escritórios de contabilidade, achando que a tecnologia resolveria o problema de receita nos seus negócios. E a gente começa a entrar num momento de reflexão onde nós devemos investir no nosso negócio. Eu tenho certeza que são em pessoas. Eu também tenho certeza que é na excelente comunicação. Não por isso eu não nego a tecnologia. Nós acabamos de lançar um produto que equilibra esses dois mundos, o mundo da telefonia e o mundo das mensagens num mesmo ambiente, também com o mundo da inteligência artificial. Então eu entendo que a tecnologia ela é pilar de qualquer negócio, mas ela por si só não vai ser a resolvedora, não vai conectar emocionalmente com o seu negócio, não vai atrair mais clientes. O papel do empreendedor contábil é ser o protagonista do seu negócio. Então invista em comunicação, invista em falar melhor, invista em networking, invista em se relacionar com a sua carteira de clientes e também com novos clientes, comunidades, eventos. Esteja presente, que quanto mais você fala, mais você expande seus negócios. E aí, com toda essa conversa e com todo o meu conteúdo, eu posso te afirmar que o futuro da contabilidade é falar. Não é a tecnologia que expande negócios. É a conversa, são as boas conversas, a boa comunicação que vai ser o futuro da contabilidade. E se você gostou desse conteúdo, o link dessa apresentação está disponível na descrição desse vídeo. E não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e você, empreendedor, se quiser enfrentar o futuro da contabilidade, salve esse conteúdo e esteja aqui no BHub Academy.